O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, é ano novo na igreja. Iniciamos o novo ano litúrgico com esse tempo do Advento. Estamos celebrando hoje o primeiro domingo do tempo do Advento. O tempo do Advento que nos convida à esperança, a esperarmos o Senhor que vem. Advento que fala da chegada, da vinda do Senhor. E eu quero iniciar essa reflexão partindo da segunda leitura de hoje, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz assim: Dou graças a Deus sempre ao vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Jesus Cristo. Paulo fala da graça que a comunidade de Corinto recebeu. E que graça foi essa? Ele vai dizer: nele, ou seja, em Jesus Cristo, fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, à medida em que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Ou seja, a comunidade de Corinto, aquelas pessoas, elas tiveram um encontro pessoal com Jesus, chegaram à fé, abraçaram a fé, receberam o Espírito Santo, receberam a graça de Deus, tiveram suas vidas transformadas. São Paulo depois vai dizer que não falta nenhum dom para eles, eles tinham todos os dons. E por conta disso também, São Paulo está dizendo: à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Ou seja, uma vez que eles tiveram, pela experiência com Cristo, suas vidas transformadas, eles também se tornaram testemunhas de Cristo. Eles que tinham sido enriquecidos em tudo, em Cristo, agora estavam testemunhando Jesus Cristo, estavam testemunhando a fé, Agora, esse testemunho deve durar até quando? São Paulo depois vai dizer: vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. Poderíamos dizer diferente: vós que estáis vivendo o advento, essa espera daquele que virá, daquele que chegará. Ou seja, a vida cristã é uma vida de expectativa, é uma esperança, nessa expectativa da chegada. São Paulo vai falar da revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. Então, nós devemos a cada dia nos enriquecermos da graça de Deus, testemunharmos a nossa fé, testemunharmos Jesus Cristo para o mundo. Nós que aguardamos o dia do Senhor, a vinda do Senhor. E é interessante que depois São Paulo vai dizer: é Ele também que vos dará perseverança. Não basta ter conhecido Jesus, não basta ter sido batizado, não basta ter sido crismado, não basta ter recebido a graça de Deus. É preciso perseverança. É preciso perseverança. São Paulo está dizendo: é Ele também, ou seja, Jesus Cristo, que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível. Até quando? Nós devemos perseverar na graça de Deus até quando? São Paulo vai dizer: até ao fim.
até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que precisamos pedir a graça a Deus da perseverança, para nós não nos desviarmos dos caminhos de Deus. Porque se nós nos desviarmos do caminho de Deus, nós estaremos nos assemelhando ao povo de Israel. O que o povo de Israel viveu? O povo de Israel se afastou de Deus. O povo de Israel foi infiel à sua fé no Senhor, mas sofreu as consequências disso. Qual foi? O povo de Israel foi exilado na Babilônia. Nessa primeira leitura de hoje, nós estamos no terceiro Isaías, no capítulo 63, quando o povo está voltando do exílio da Babilônia. Quando aconteceu o exílio, o rei Nabucodonosor, ele invade com seus soldados Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, destrói toda a cidade, pega o povo de Israel e leva para o território pagão, leva para a Babilônia, quando o povo vai ficar lá anos sofrendo, sendo escravizado, sendo oprimido. A vida do povo foi destruída. A vida do povo foi destruída no exílio da Babilônia. Mas Deus, no seu amor, na sua misericórdia, Deus, assim como libertou o povo do Egito, Deus também liberta o povo da escravidão da Babilônia, do exílio da Babilônia. Esse é o contexto da primeira leitura de hoje. O povo está voltando. Poderíamos dizer, o povo agora é chamado a reconstruir a sua vida, a reconstruir a sua história, a sua história. Na segunda leitura, como eu estava dizendo, São Paulo lhe ressalta a graça que a comunidade de Corinto recebeu, e é preciso colocar nisso perseverança, pedir a Deus perseverança. Tirando para nós, quantas vezes nós não sabemos perseverar? Quantas vezes nós somos semelhantes ao povo de Israel, que caímos no pecado, que caímos na infidelidade, que caímos na desobediência a Deus, e que se faz necessário nós nos voltarmos para Deus. Quantas vezes, meu povo, na nossa vida nós temos que recomeçar, não é? Quantas vezes nós temos que recomeçar? Isso faz parte da nossa vida. Na nossa vida sempre haverá recomeços, porque muitas vezes nós não somos constantes. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos, né? Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal, às vezes a gente está de pé, às vezes a gente cai. E às vezes é preciso recomeçar. É preciso recomeçar. E é por isso também que muitas vezes nós precisamos recorrer ao sacramento da confissão, nos confessarmos por conta dos pecados que cometemos, por conta das nossas infidelidades, para nos reerguermos, para reconstruirmos, nos refazermos. Eu dizia que o povo de Israel, voltando do exílio da Babilônia, ele estava se reconstruindo. Ele estava se reconstruindo. E é interessante que o povo, nessa experiência e nesse contexto, o povo reconhece a visita de Deus. Diz a primeira leitura: como nos deixastes andar longe de teus caminhos e endureceste nossos corações, para não termos o teu amor? Por amor de teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de ti. Olha o que o povo vai dizer: nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus caminhos. Veja que o profeta Isaías está falando de um Deus que vai ao encontro do seu povo. Esse povo muitas vezes infiel, esse povo muitas vezes desobediente, e o povo reconhece essa bondade de Deus.
O povo reconhece esse amor de Deus. O povo reconhece a misericórdia infinita de Deus, esse Deus que vem ao nosso encontro. Agora, diante das nossas misérias, diante das nossas fragilidades, diante até mesmo dos nossos pecados, qual deve ser a nossa atitude? A primeira leitura também vai dizer, o final da leitura diz assim: assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, Tu o nosso oleiro, e nós todos obra de Tuas mãos. Quantas vezes nós não precisamos nos colocar nas mãos de Deus para que sejamos refeitos? Somos barro nas mãos do oleiro que é Deus. São Paulo usa a expressão, se eu não estou enganado, na carta a Timóteo, que ele fala que nós devemos ser vasos nobres. Mas quantas e quantas vezes nós somos um barro que às vezes está danificado, que às vezes tem uma rachadura, e que se faz necessário refazer, do jeito que o oleiro faz. O oleiro, ele mexendo ali no barro com as próprias mãos, e se acontece algum probleminha ali no barro, se tem alguma pedrinha, alguma coisa, racha, quebra, e é preciso o oleiro refazer. Assim muitas vezes somos nós também, que estamos quebrados, que estamos rachados, trincados, mas que precisamos nos colocar nas mãos de Deus, para que Ele nos refaça, para que Ele nos modele, para que Ele faça de nós o que Ele quer que nós sejamos. Por isso, meu povo, qual não deve ser a nossa esperança nesse Deus, que mesmo diante da nossa fragilidade, Ele sempre está disposto a nos modelar, a nos refazer. A leitura dizia que nós somos o quê? A obra de suas mãos. Você é a obra das mãos de Deus. Deus te criou, te fez com amor, assim também como Ele é capaz e tem o poder de te refazer com o mesmo amor. Deus que não despreza a obra-prima de suas mãos, que é cada um de nós. É com amor que Deus nos trata. É com amor que Deus nos trata. Mas, meu povo, também o Evangelho de hoje nos dá um profundo ensinamento. Porque Jesus no Evangelho, depois que Ele fala, cuidado, ficai atentos, não sabeis quando chegará o momento. Que momento? O dia do Senhor. Aí Jesus conta aquela historinha. Ele diz: é como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Ou seja, aquele homem, antes de partir para o estrangeiro, ele confia o cuidado da sua casa para os seus servos, para os seus empregados, e dá a cada um essa tarefa, a sua tarefa. Essa casa que nós podemos compreender como sendo a igreja, mas também essa casa que é a nossa família, essa casa que também é cada um de nós, é a nossa vida. E por isso nós temos a responsabilidade e a missão de cuidar dessa casa, que é cada um de nós. Isso daqui, em outras palavras, é o que São Paulo fala na segunda leitura, sobre a perseverança no modo irrepreensível, é o viver em comunhão. Inclusive a segunda leitura terminou como: Deus é fiel,
por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. O cuidado com a vida, com a nossa vida. Nós somos casa de Deus. Nós somos casa de Deus. E devemos cuidar dessa casa até o dia que o Senhor chegará. Mas Jesus também fala: cuidado, ficai atentos, vigiai, que Ele não vos encontre dormindo. O que isso significa, meu povo? O que isso significa? Jesus não quer que a gente durma? É isso? Jesus não quer que a gente durma à noite? Jesus não quer que a gente durma depois do almoço? É isso que Jesus não quer? Não é desse sono que Jesus está falando. Jesus está falando daqueles momentos em que nós nos afastamos de Deus. Jesus está falando daquele momento em que nós abandonamos a graça de Deus. Jesus está falando de quando nós não vivemos na graça de Deus, não vivemos em comunhão com Ele. Ou seja, quando nós relaxamos na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé, ao invés de crescermos na graça, muitas vezes nós regredimos. Ao invés de nós crescermos na comunhão, na amizade com Deus, às vezes nos tornamos até inimigos de Deus. Quando nós nos afastamos dele, quando nós caímos na desobediência a Deus. É desse sono que Jesus está falando. Por isso a pergunta é: como é que está a nossa vida espiritual? É uma pergunta que você deve fazer a si mesmo. Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a minha vida espiritual? E quando se fala de vida espiritual, se fala de oração, se fala da leitura orante, da meditação da palavra de Deus, se fala de rezar o texto, se fala de se confessar, diz respeito também à participação nas missas, a nossa participação na Santa Missa. Ou seja, cuidar da vida espiritual como um todo, para que nós perseveremos na comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. E devemos estar assim até o dia que Ele chegar. Porque a tentação que nós vamos sempre sofrer, qual é? É a de nos afastarmos de Deus. Às vezes nós damos férias para Deus, né? Tem semanas que a gente reza, e meses que a gente não reza. Às vezes a gente vai abandonando a vida de oração, a gente vai relaxando até dormir. É desse sono que Jesus está falando. Quando nós não zelamos e não cuidamos da vida no Espírito, na vida da graça de Deus. Por isso, como é que está hoje a nossa vida espiritual? Que nós hoje possamos renovar a nossa adesão a Jesus Cristo, a sua palavra, e que nós possamos, ajudados, auxiliados pelo Espírito Santo, a permanecermos na graça, a buscarmos a cada dia sermos enriquecidos da graça de Deus, do seu Espírito, para permanecermos em comunhão com Ele até o dia da sua vinda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.